Salve, salve, galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Celton Paranoia. E hoje, dando continuidade à enquete, né, que eu lancei, acho que sexta-feira passada, e tô fazendo vídeos a partir do ranking, né? Foram 4 opções lá na enquete, então a terceira, né, mais votada foi a dicas sobre cartas, né? Então eu acho que é interessante eu fazer um vídeo, eu acho que eu deveria ter feito isso há mais tempo. Esse vídeo ele vai ter um alcance tanto para você que está iniciando há pouco tempo o jogo, como você também que é veterano e que tem algumas dúvidas, né? Quem já é pro player, que não tem tanta dúvida sobre cartas, eu acho que isso talvez não ajude tanto ou não, né? Tem sempre uma dica que acrescenta alguma coisa na nossa vida dentro do game aí, né? Então vamos lá, galerinha. Eu pensei em fazer assim, dizer algumas cartas que seriam melhor de vocês terem no deck de forma free e cartas que vocês deveriam ter no deck de forma premium. Então, existem vários tipos de decks, né? Sejam eles pro PVP, pro PVP e pro PVE. Então, eu acho que primeiro eu vou dar minhas considerações sobre as cartas que eu vou falar aqui e depois dizer para vocês o que vocês devem buscar, dependendo do nível da conta de vocês aí, tá? E se vocês forem focar no PvE, vai ser de um jeito, se for focar no PvP, vai ser de outro. Eu vou começar pelo PvE de forma free, tá? Nós temos aqui atualmente várias e várias cartas free que vocês vão conseguir de várias e várias formas, mas as formas mais fáceis de vocês conseguirem é vocês fazendo missões onde dá ela, seja ela na missão dimensional, na Shadowland, ou ali no laboratório, né? Fabricando cartas, né? Comprando na loja da missão dimensional, comprando com fichas da honra que vocês ganham na BT. Tem várias formas de vocês conseguirem, mas existem algumas que são um pouquinho mais difíceis, que a gente costuma chamar de semi-prêmio, né? Então, essas semi-prêmios são umas cartas que são de difícil obtenção, mas vocês conseguem também em alguns outros modos. Como eu falei, existem algumas que vocês vão conseguir no laboratório e na Shadowland, mas que dificilmente vocês vão conseguir com fichas da missão dimensional, da batalha da temporal e na fabricação aqui do laboratório, né? No laboratório você tem duas formas de conseguir cartas. Uma é comprando quando elas aparecem aqui ou aqui, né? Umas aparecem por 125 cristais, outras por 675. Há uma variável de possibilidades que pode acontecer nesse laboratório, mas ali não vem prêmio, só aqui, tá? Aqui não vem prêmio, mas aqui na loja de missão vem. Quando vocês compram algumas coisas, pode encher essa barrinha e vir um prêmio. Geralmente elas vão custar 6.795 cristais, acho que é algo em torno disso. Aí vocês conseguem comprar prêmio. Também conseguem comprar os semi-prêmios aqui, mas não é esse valor, é bem menos, tá? Eu vou citar algumas aqui, mas primeiro vamos lá. Sim, tem outra forma aqui, né? Pera aí. Aqui vocês também conseguem, ó, fazer algumas cartas, feito eu vou fazer aqui, ó. Você vai lá usando, ó, né? Vem algumas cartas, mas é limitado. São limitadas as cartas que vem aqui, tá? Dificilmente vocês vão conseguir essas semi-prêmio que eu citei, tá? Se eu não me engano, vocês nem conseguem aqui. A outra forma de obtenção seria aqui nas missões dimensionais, né? Quando você faz a própria missão, vocês, né? Todo dia mudam as cartas aqui, vocês conseguem 3, 2 ou 1 estrela. Mas geralmente não vem carta tão legal, né? Vem geralmente as cartas free, né? Que vocês podem conseguir aí. Mas aqui na loja de suporte também você pode pegar suas fichinhas que vocês conseguem e comprar um baúzinho, né? De 10 cartas. Mas como eu também falei, não vem essas cartas que eu vou citar aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Essas cartas frees, eu vou dar uma dica aqui das melhores, certo? Claro que vocês podem discordar à vontade, podem deixar inclusive aí nos comentários se vocês acham que existem melhores, mas do meu ponto de vista, pro PvE, essas que eu vou citar são as melhores cartas frees do jogo, tá? Disparado, a top 1 é essa carta aqui do Loki, que inclusive eu tenho no meu deck, tá? É uma das cartas que a maioria dos top players tiveram muito essa carta no deck, inclusive eu tenho até hoje,
mas com a chegada dessas fabricações que só pegam em cartas premium, essa carta tá deixando de ser a meta do jogo, né? Mas ela é uma carta que é bem completa, porque ela pode pegar ignora a defesa aqui, no primeiro atributo. Essa ativação de ataque físico, né, que aumenta em 20%. Aqui ela geralmente não pega um bom atributo, pode ser recuperação, defesa, qualquer coisa, mas aqui ela ainda pega ataque de energia ou ataque físico, né? Geralmente, por ela ter ataque físico aqui como ativação, eu indico pegar aqui no último atributo ataque de energia, né? Mas isso pode ser uma variável. Então, essa carta do Loki, do Agente of Asgard número 17, é disparado uma das melhores cartas frees do jogo, tá? Em segundo lugar, deixa eu procurar lá. Eu acho que tá essa daqui da Shield, né? Essa aqui tem dano crítico e ataque total. O único problema dessa carta é que ela tem ignora defesa e ataque de energia na mesma linha. A ativação dela aqui é bem ruim, mas você pode pegar velocidade de ataque. Aqui você pega chance de crítico como melhor atributo e tempo de recarga, esquiva ou ataque físico. Então você tem atributos muito importantes na mesma linha, né? O que é uma variável para você conseguir deixar essa carta boa é bem difícil, tá? Mas essa eu listo como a segunda melhor carta free do jogo. Mas essa aqui é uma semi-VIP, vocês não vão conseguir ela tão fácil. Dá para conseguir ela lá no laboratório e na Shadowland com sorte, tá? A terceira é essa da Gwenpool. Essa da Gwenpool, ela tem ataque total, né? Que são as cartas que eu mais indico de vocês terem no deck, porque o ataque total, ela abrange tanto personagens que tem um ataque de energia, como personagens que tem um ataque físico. Então é muito mais legal vocês terem esse tipo de atributo fixo, que aqui não muda, apenas varia, dependendo do level da carta, ela varia entre 7,5% até 11%. Então, do level 1, que é 7,5%, até 11%, até level 7, que dá 11%, vocês podem conseguir ela com vários atributos legais, tá? Sempre priorizando aqui, independente do level, os atributos que caem na carta. No caso dessa aqui, seria dano crítico, ataque físico, mas esse é o grande porém dessa carta. Ela vem chance de crítico, tempo de recarga e uma ativação de aumento de todos os ataques. Geralmente a galera não opta por essa ativação porque dizem que isso aqui buga com a ativação do set de ISO. Eu já tive essa carta e parece que realmente não é interessante ter essa ativação aqui de aumento de todos os ataques, tá? Então eu lembro que eu tive essa carta e eu deixei ela com tempo de recarga, mas o que é interessante, sempre ataque, galerinha. Sempre ataque. Ela pode pegar ataque de energia aqui e ataque físico aqui, tá? O grande porém é que você pega aqui dano crítico e essa penúltima linha aqui você só tem de bom mesmo velocidade de ataque. Essa seria a terceira carta free, né? Deixa eu ver aqui. A quarta carta free que eu indico bastante. Cadê ela que eu não tô achando? Seria essa carta aqui, ó. Essa carta aqui do Thor, ela é uma carta que ela te dá ataque de energia e ignora a defesa, tá? Você pode pegar aqui tempo de recarga, ativação de ataque de energia, esquiva ou chance de crítico. Eu indico aqui ataque de energia, dano crítico e ataque total. Então essa carta ela fica praticamente perfeita, tá? Se vocês souberem aproveitar bem, tá? Ela vai ficar uma carta bem perfeita e vocês vão aproveitar muito bem ela na conta de vocês. Eu sei que ela não tem ataque total como atributo fixo, né? Que são essas de cores laranja, mas ela é uma carta que eu já usei no meu deck também. E muita gente que começou agora no jogo e não tem ainda nenhuma carta premium opta por ela. Porém, ela não é tão fácil de obter. É como eu falei, ela pode ser conseguida feita aquela da Shield, no laboratório ou na Shadowland, né? A quinta carta que eu costumo indicar, mas ela tem um grande porém, seria uma que eu equilibrasse junto com essa do toque que eu indiquei. Deixa eu ver ela aqui. Cadê você? Cadê você? Peraí que eu não achei. Essa carta aqui. Deixa eu ver se é essa. É essa?
Não é essa. Essa carta aqui do Civil War, ela pode pegar dano crítico, ela tem ataque físico e ignora a defesa, ela pode pegar dano crítico e chance de crítico, ela pode pegar uma ativação de todos os ataques, esquiva ou tempo de recarga, eu indico tempo de recarga, ela pega ataque de energia e pode pegar aqui ataque total. Essa, junto com aquela outra do Thor, essa Civil War, são as cartas que, digamos assim, elas vão equilibrar bem o deck de vocês, se vocês pegarem atributos indicados aqui nessa carta, tá? Então, assim, antes de dar continuidade e mostrar cartas prêmios, essas são as 5 frees que eu indico. Existem outras duas que muita gente tem usado. Eu acho que são cartas legais, mas não equilibram tanto o deck quanto essas que eu indiquei, tá? Claro, vocês podem discordar de mim, mas existem duas outras cartas aqui que são frees, que tem ataque total também aqui, que é a do Yukania X-Men, né, que tem o Bishop na capa. Ela tem ataque total e esquiva. Por que eu não indico ela? Porque a esquiva, ela se limita a favorecer pequenos personagens que estão equipados com o CTP da Fúria. Eu sei que muita gente tem meta do PvE de ter CTP da Fúria equipado nos personagens e vão aproveitar bem essa carta, mas para a grande maioria que ainda tá ali engatinhando no início do jogo, talvez essa carta no deck ela não vá te ajudar tanto, tá? Pelo menos do meu ponto de vista. É uma carta que é bem fácil de vocês obterem, tá? Ela ainda pode pegar ataque de energia, ela pode pegar a velocidade de ataque ou tempo de recarga, eu indico o tempo de recarga, dano crítico, ignora a defesa ou ataque físico. Eu indico aqui o ataque físico, tá bom? E outra carta que também é bem semelhante a essa seria uma do Aranha. Cadê ela? Tá lá em cima. Essa aqui, ó. Ela tem esquiva e ataque total, só inverteram, tá? Essa Maze Spider-Man, ela pode pegar ainda velocidade de ataque, tempo de recarga ou ataque de energia, ataque físico, HP máximo, essas velocidade de movimento, tempo de controle de multidão, eu não indico vocês pegarem. Ignora a defesa ou chance de crítico aqui. E dano crítico. Então é uma carta que vocês conseguem deixar ela bem legal. Se vocês quiserem cartas só de ataque total, o que também é bom, beleza. Vocês tirem aquela do Thor e a outra Civil War e botem essas duas. Beleza, vai ser legal. Mas a esquiva, como um atributo fixo, ela vai deixar um rombo no deck de vocês muito grande entre tempo de recarga e ignora a defesa. Que antes de eu dar continuidade aqui para falar das cartas premium, eu preciso citar alguns atributos que são, digamos assim, primordiais de vocês terem no deck antes de qualquer coisa, tá? Eu não vou citar o meu como exemplo, porque o meu deck ele é bem, né, avançado, ele tem cartas fabricadas, mas vocês têm que ter ciência antes de começar mesmo a montar um deck, que existem atributos que vocês precisam ter, no mínimo, uma certa porcentagem para vocês não comprometerem os seus personagens na hora que vocês forem equipá-los, tá? Então a gente divide aí em 6 principais atributos, tá? Mas importante mesmo são 5. Os 5 principais não, são 9. Desculpe. São 9, mas existem 5 principais. O primeiro de tudo é o ataque total, tá? O ataque total, ele não tem limite, tá? Quanto maior, beleza. Quanto mais alto, mais todos os seus personagens, sejam eles de energia ou ataque físico, eles vão ser beneficiados, tá? Ataque físico e ataque de energia também precisam ser pegos além do ataque total. Existem cartas que têm ataque total no atributo fixo, que são aquelas linhas laranjas, e os atributos passivos, como eu costumo dizer, você pode pegar outros ataques, sejam eles de energia e de físico. No final de contas, isso é uma somatória para o ataque final do seu personagem, tá? O ataque total, ataque físico e energia são importantes. Porém, o ataque total, ele compromete todos os seus personagens. Então, ele abrange todos os seus personagens. E é bem mais vantajoso vocês darem prioridade a ele. Porém, não é só ele que vai fazer com que a sua conta ande. Vocês têm uma taxa mínima de 2 atributos tão importantes quanto os ataques, tá? Nós temos aqui os 3 ataques e temos ignora a defesa. A ignora a defesa ela é tão importante quanto os ataques. Por quê? Ela tem um limite
máximo dentro dos seus personagens, que é 50%. Então, se você não tiver um Ignora a Defesa aqui no mínimo de 25%, quando você começar a equipar o seu personagem, você não vai conseguir fechá-lo bem e deixar ele, digamos assim, com slots livres para vocês colocarem outros atributos mais importantes. Então, se você não tiver aqui no seu deck de carta, que tudo que você coloca aqui, galerinha, vai abranger todos os seus personagens, tá? Então, mínimo de 25% aqui em Ignora a Defesa. Isso é o mínimo, tá? Mas o ideal e o aceitável é 30%, certo? 30% de Ignora a Defesa é o ideal para qualquer deck, tá? Eu tenho uma sobra significante porque eu tenho cartas fabricadas. E aqui, tempo de recarga. O tempo de recarga é a mesma coisa, é um mínimo aceitável em 25%. Se você não tiver isso nas suas cartas, isso vai comprometer bastante quando você for montar os seus personagens. Por que eu digo isso? Porque eu já passei por isso e muita gente passa por isso e não entende, tá? O que isso ocorre? Você vai lá nos seus personagens, se ele não tiver assim, ó, com essa recarga aqui, ó, duração de recarga em 50%, ignora a defesa em 50%, vocês vão sacrificar aqui, ó, espaço nos seus urus, vão precisar encontrar um set de ISO específico, né? Em vez de poder colocar um Hulk Furioso ou um Sobrecarga, que são os melhores ISOs, mas ISOs, conjunto de ISOs. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Então vocês vão precisar colocar um menos ofensivo, que seria aí um olho de gavião, né? Que tem tempo de recarga aqui. Então, se você consegue deixar 30% lá no seu deck, e ou no mínimo 25%, vocês vão usar menos slots aqui, né? Ou menos bônus de traje para fechar esses 50%. Por que é importante vocês fecharem 50%? Porque nas skills dos personagens, elas existem um tempo de recarga ali, como vocês estão vendo verdinho. Tempo de recarga dessa skill 1 aqui, ela está em 8 segundos. Quando você tem a recarga em 50%, esse tempo de recarga da skill, ela diminui para 4%, né? 4%, ó, 4 segundos. Então você vai poder usar ela mais vezes do que você usaria se você não tivesse esse 50% de recarga. Vocês estão entendendo? Esse é o princípio para vocês entenderem bem o quão é importante vocês terem um tempo de recarga mínimo aceitável para vocês poderem usar seus personagens, beleza? Agora sim, sabendo disso, vamos lá agora para as principais cartas prêmio do jogo. Claro, lembrando, é difícil vocês terem essas cartas. Sabemos que depois que houve a mudança, né, da fabricação das cartas, em que a gente consegue agora, com as fichinhas do Mold Mesh, colorir as cartas e pegar atributos acima dos atributos que as cartas já compõem, vocês conseguem melhorar muito o deck de vocês. Porém, existem cartas que vocês têm que ter pelo menos a esperança de ter no deck. Eu tenho 3 delas aqui, que são 3 que eu indico, que a primeira de todas, eu acho que é a mais cobiçada desse jogo, é a Baby Spider. Por quê? Ela vem como seu atributo fixo aqui: ataque total, ignora a defesa e velocidade de ataque. Vejam que a diferença das cartas free para as cartas premium é que ela tem 3 atributos fixos e só 3 passivos, e não 4 como as cartas free. O que melhora quando vocês vão tentar buscar os atributos passivos aí. Como é que busca isso, Celto? Quando você tem uma carta premium ou uma carta free, para vocês mudarem, né, as opções das cartas que vocês têm, vocês combinam, né? Essa combinação, você vai aqui em combinar, escolhe uma carta, de preferência que não seja premium, vai lá e combina. Quando você combina e clica aqui, esses atributos aqui, azuis, eles mudam junto com o level também, que pode vir de 1 a 7, tá? Então, essa combinação faz com que vocês deixem a carta de uma forma ideal, tá? Mas ela é na sorte, tá? Então, vocês contam com o RNG do jogo, que é uma forma que a Netmarble tem para nos trollar aí. Mas eu acho que dá uma certa emoção no final das contas, porque faz com que a gente busque sempre melhorar essas cartas, tá bom? Então, essa carta em específico do Baby Spider, porque eu indico ela, né, em primeiro lugar, a do Cable,
e a do Pantera Negra, tá? Ambas, né, tem ataque total em seu atributo fixo, né? Essa daqui tem ignora a defesa e velocidade de ataque. A do Cable tem ataque total, tempo de recarga, que eu falei a vocês que é muito importante. Ignora a defesa, né, que também é super importante, lembrando que os dois primeiros atributos sempre são os maiores, independente delas serem free ou premium, tá? E aqui a do Pantera, mesma coisa, ataque total e tempo de recarga, sendo que a diferença é que ela tem dano crítico aqui no seu terceiro atributo fixo. O que essas cartas têm em comum é que, além dela terem ataque total e atributos importantes, né? Aqui, elas pegam os dois ataques. Essas são as cartas mais interessantes do jogo. Existem outras boas, claro, também. Mas, do meu ponto de vista, essas três são as melhores, tá? E são cartas que, para mim, que joga PvE, seja Bax, Mode Mestre, Chefe Mundial, Galactus, e todos esses outros que não é player versus player, elas melhoram muito o nosso desempenho, né? Shadowland, tudo. Então, essas cartas aí, elas completam muito bem o deck de vocês e não vai deixar um vazio quando você tentar equilibrar entre esses atributos principais, né? Que os outros três, né? Que eu não citei, são eles aqui, ó. Velocidade de ataque, chance de crítico e dano crítico. Eu tô citando esses para a galera que faz modos PvEs, World Boss, Bax, né? Batalha da Aliança Extrema, Shadowland, Molde Mestre, Chefe Mundial Lenda. Todos esses modos, eles exigem que vocês tenham bastante ataque, tá? No modo PVP já é um pouco diferente, vocês não têm tanta necessidade. Claro, o ataque é interessante, mas o que mais vai ajudar vocês são resistências e principalmente HP máximo, né? Que eu tenho um pouco aqui. O HP máximo vai fazer com que o seu personagem dure mais na batalha. Mas para o PVP já não é tão importante vocês terem recarga, né? A recarga pode ser aí entre até 15%. Porque quando você bota no modo PVP e você tem uma recarga muito alta, o personagem acaba usando a inteligência artificial para usar as skills que tem menor tempo de recarga. Então, geralmente, são as skills mais fracas que tem um menor tempo de recarga. Então, o seu personagem vai ficar usando a 1, a 2 e a 3 no máximo. Então, a 5 e a 4, que geralmente tem um cooldown, que a gente chama, que é o tempo que ela leva para recarregar e você poder usar de novo, ele vai ser afetado se você tiver uma recarga muito alta nos modos PVPs. Batalha temporal, conquista da aliança e torneio de alianças, tá? Esses são os três principais. Eu acho que são os três únicos modos PVPs do jogo, tá? Mas assim, sabendo disso tudo, eu tô tentando resumir o máximo que eu posso aqui. Eu sei que vai faltar alguma coisa, mas eu citei as três melhores do meu ponto de vista, mas faltam duas, tá? Vocês veem que no meu deck tem essa carta aqui dos Guardiões da Galáxia. É uma carta muito boa. Ela também pode pegar os dois ataques, que não foi o meu caso aqui, né? Aqui ela conseguiria vir ataque de energia no lugar de ignora a defesa. Mas como caiu um level alto, eu deixei assim mesmo, né? Porque também veio chance de crítico, que aqui pode vir chance de crítico ou dano crítico, né? E ela tem também a HP máximo, que deixa ela como se fosse uma carta híbrida, né? Que também ajuda não só nos modos PvS, como também no modo PvP. Ela tem ataque total, o que é importante, que eu falei lá no início, né? E ela pega os dois ataques, que isso, somando tudo, é ótimo para os personagens, tá? Pena que a minha tem um level bonito, mas não tá com os dois ataques, tá? E como eu falei para vocês, eu tenho aqui uma carta free, né? Que eu peguei, do meu ponto de vista, os principais atributos dessa carta, tá? Como ela tem uma ativação de físico, eu peguei energia aqui e peguei ignora a defesa. E tá com um level muito bom, né? Entre 5 e 7 são levels bons e são cartas que dá para vocês manterem aí no deck. Então, essas quatro cartas aqui, para mim, do meu ponto de vista, são as melhores. Mas existem outras duas, né? Que muita gente usa, que é a carta da Luna Snow, tá? Que ela tem ataque de energia e ataque total, mais chance de crítico fixo. Isso aqui não varia, apenas a porcentagem do level da carta, quando você conseguir, dependendo do level da carta. Isso aqui dá uma variada nessas duas primeiras linhas aqui, tá? Então ela pode vir aqui velocidade de ataque ou HP máximo. Pode vir defesa total, que eu acho que é o ideal aqui. E essa ativação ou ataque físico.
e muita gente que prefere a ativação para ter mais ainda ataque nessa carta. Porém, essa carta ela depende muito para você aproveitar bem e fechar bem seu deck. Ela depende muito de outra carta, que é a carta amiga dela aí, da coleção dela, né? Que é a da White Fox, que é ataque total, ignora a defesa e dano crítico, muito parecida com a Baby Spider, né? Mas ela pode vir aqui, ó, a ativação de ataque físico, diferente da Luna que tem ataque de energia, né? Ela pode vir esquiva ou chance de crítico, e aqui ataque de energia ou ataque físico. Geralmente a galera opta aqui por ataque físico. Por quê? Porque a da Luna já dá ataque de energia bastante, né? Então essas cartas, elas não vêm os dois ataques apenas nela, né? Ela depende uma da outra. Então para vocês fecharem bem um deck, infelizmente elas andam meio que lado a lado. Essas são duas ótimas cartas que tem ataque total e tem nos seus atributos fixos, mas antes dela, eu prefiro muito mais essa daqui, que tem os dois ataques, né? É uma carta coreana, né? Que é dos Avengers, que tem ataque físico, ataque de energia e ataque total. E aqui pode vir vários outros atributos, né? Dano crítico, HP máximo, ignora a defesa ou chance de crítico. Mas eu juro a vocês que eu prefiro muito mais essa carta do que a da Luna ou da White Fox. Eu acho que, galerinha, de cartas Freeze Premium, essas são as que eu indico, tá? Essa daqui, com certeza, vai entrar no meu deck no lugar daqui do Loki, né? Por quê? As fabricações, elas só podem ser feitas em cartas Premium. Então, essas cartas aqui são as minhas Premiums, as únicas 4 que eu tenho no deck, né? Tenho outras no inventário, mas essa daqui eu tô tentando agora. Comecei a tentar ajeitar para colocar no meu deck, ao invés de optar por alguma dessas duas cartas aqui, tá? Então, assim, se existir mais alguma dúvida sobre as melhores cartas, sobre o deck ideal, é sempre o que eu digo. Busquem cartas que vocês consigam os dois ataques, tá? A carta da Luna e a carta da Fox, elas têm que andar lado a lado. Então eu já teria que tirar uma dessas cartas daqui e colocar as duas para assim eu fechar bem o deck, sabe? Deixar ele bem amarradinho. Então, para mim não é, no meu deck não é ideal, tá? Mas talvez no de vocês, claro, são ótimas cartas, elas podem fechar bem, mas como vocês já sabem, sempre devem priorizar tempo de recarga, ignora a defesa, ataque total, ataque físico e ataque de energia, velocidade de ataque, chance de crítico e dano crítico. No caso do PvE, vocês precisam de cartas que tenham em seu atributo fixo, isso no caso das Premium, cartas que tenham HP máximo. Essa daqui da Feiticeira Escarlate, o HP máximo, ignora a defesa. Essa aqui da Viúva Negra, tempo de recarga, HP máximo e ataque total. Aquela que eu tenho no meu deck, que é a dos Guardiões, ó, que tem HP máximo, ataque total e velocidade de ataque. Essa daqui, ó, dos Avengers, tem ignora a defesa e HP máximo mais dano crítico, e pode vir vários atributos legais, inclusive uma ativação de HP, né? Quando você atinge 5%, ela ainda aumenta em 20% seu HP durante 15 segundos. É uma carta muito usada isso por modos PVPs, tá? Essa da Gwen, ela tem tempo de recarga e HP máximo, mais ignora a defesa também, e pode vir ataque total aqui, ó. Ataque total, pode vir velocidade de ataque ou esquiva, e aqui ela pode vir também uma ativação de 20% a mais de HP. Então são cartas que, para vocês que jogam CA, torneio e batalha temporal, são cartas que vão ajudar muito vocês para esses modos específicos, tá? Claro, lembrando que poucas pessoas querem ter um deck só voltado para o PVP. Geralmente a galera tenta equilibrar, que é o meu caso. Eu tento equilibrar para não me sair tão mal no PVP ou me sair tão mal no PVE, né? Então, se vocês quiserem equilibrar, ter um deck só focado numa coisa, que eu acho que até o meu deck agora com as fabricações não vai ser só focado no PVE. Eu tô tentando melhorar meu HP para poder jogar melhor o torneio, para poder jogar melhor BT, para poder jogar melhor CA. Então o ideal é vocês darem um equilibrado, sempre ter um pouquinho de HP aí nas cartas, para vocês se saírem bem em todos os modos do jogo. Esse é o mais interessante. Mas eu citei algumas cartas que eu creio que vocês vão se dar bem se vocês quiserem focar apenas em um modo. E eu acho que é isso, galerinha.
eu citei, na minha opinião, as melhores cartas para as melhores cartas frees, as melhores cartas prêmios para o PvE e PvP, e espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. E claro, se ficou alguma brecha de dúvida e se ainda assim vocês não entenderam muito bem sobre cartas, deixem aí nos comentários. Claro, peço que deixe o seu like também, é muito importante isso para mim. E se você não me conhece ainda, prazer, meu nome é Celto. Se você está chegando aqui pela primeira vez no meu canal, se inscreve aí, ativa o sininho. Tem um live todos os dias, entre 4 e 5 horas da tarde, quando eu não me atraso. Da tarde, não, da tarde. Quando eu não me atraso. E às vezes eu faço também à noite, às 22 horas, na minha conta secundária, ou até mesmo na minha conta, dependendo do dia, tá? Isso de segunda a sexta, né? Tem vídeo todos os dias dessa semana, de meio-dia. E nos fins de semana eu também abro live aí pra gente fazer Mold Match, fazer batalha de esquadrões. E claro, se divertir, conversar. E claro, se sobrar alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários ou me procura na live, nos grupos do WhatsApp, que eu tô sempre lá para ajudar, beleza? Valeu, galerinha. Nos vemos na próxima live ou vídeo. Fui!